Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa série Ouvindo a Voz de Deus. Hoje estaremos estudando a lição número 3 e para isso vamos fazer uma oração para que Deus, através do seu Santo Espírito, Ele nos dê o discernimento. Oremos. Querido Deus, querido Pai, nesse momento vamos estudar mais uma vez a Sua Palavra e pedimos que o seu Santo Espírito nos capacite, nos oriente para entendê-la da melhor maneira. E suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. O tema de hoje fala sobre o plano de salvação. E para começarmos, eu te convido que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Aí tem uma história bem interessante com relação a Jacó. Gênesis, capítulo 28. O contexto era o seguinte: Jacó tinha enganado seu pai, seu irmão, ele estava fugindo, desesperado, não sabia se viveria ou morreria, sem esperança, preocupado. De repente, quando já chegou a noite, ele dormiu e colocou na cabeça uma pedra como cabeceira. E ali ele teve um sonho. E disse o versículo 12: E Jacó sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam através dela. Então, no sonho que Jacó viu, havia uma escada que começava na terra e chegava até o céu. E através dessa escada, anjos de Deus subiam e desciam. Esse sonho ilustra o plano de salvação. O pecado, como já estudamos na lição anterior, nos separa de Deus. Há um distanciamento entre a terra e o céu, mas tem uma escada através da qual podemos chegar até o céu. Quem é essa escada? Em João capítulo 1, o versículo 51, ali nos dá a resposta sobre a escada. Disse assim: E Jesus disse: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo através do Filho do Homem. Olha o que Jesus está falando. Daqui em diante, vocês vão ver, disse, olha, anjos subindo e descendo através do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Aqui não diz mais a escada, aqui diz agora Jesus. Ou seja, quando o pecado separou o ser humano de Deus, Jesus veio porque Jesus era o único caminho, a única maneira de conectar a terra com o céu. Somente através de Jesus podemos alcançar novamente essa comunhão que um dia o ser humano teve com Deus. E é sobre isso que vamos estudar. Vamos responder algumas perguntas. A primeira diz assim: quantas pessoas pecaram? E qual é o resultado do pecado? Vamos começar lendo Romanos capítulo 5. Quantos pecadores existem, né? Vamos lá, livro de Romanos, capítulo 5. Vamos ler o versículo 12. Disse assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Aqui, Paulo está falando, meus queridos amigos e irmãos, que através de Adão entrou o pecado, e junto com o pecado entrou a morte. E o pecado e a morte disse que passou para todo ser humano. Ou seja, todos temos pecado. Não existe um ser humano que já existiu e existe que não tenha pecado. Todos, lamentavelmente, pecamos, erramos. Às vezes eu ouço muitas pessoas dizerem, olha, se Adão e Eva não tivessem comido fruto. Não, eles pecaram, eles comeram um fruto. Mas hoje, nós que sabemos a história, nós também comemos tantos frutos que são proibidos. Nós também pecamos, nós também erramos. E vamos responder a outra pergunta, e qual é o resultado do pecado? Já que o pecado entrou através de Adão, passou para todo o ser humano, qual é o resultado? Vamos ler capítulo 6, versículo 23 de Romanos. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Lembram aquilo que Deus falou para Adão e Eva? O dia que vocês comam o fruto, esse dia vocês vão morrer. Então diz aqui, o salário do pecado é a morte. E como todo ser humano tem pecado, todos merecemos o quê? Todos merecemos morrer. Vamos para a segunda pergunta. Qual foi a reação de Deus diante da entrada do pecado? Como que Deus agiu assim que Adão e Eva pecaram? Vamos lá para o princípio. Livro de Gênesis, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 8. Disse assim: E Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que se passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, seu Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: Aonde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e me escondi. O que Adão e Eva fizeram assim que eles pecaram, irmãos? Disse a primeira reação de Adão e Eva é se esconder. Começaram a fugir, se esconder. Medo, temor, vergonha, consequências do pecado. E o que Deus fez? Deus disse foi procurá-los. Deus sabia que tinha pecado, sabia aquilo que havia acontecido, mas Deus foi procurá-los. E enquanto Adão e Eva estão escondidos, Deus lhes pergunta: aonde vocês estão? Deus procura, Deus chama. E Deus, isso ele sempre fez, irmãos. Deus podia ter feito assim: vocês pecaram, problemas de vocês, agora vocês vão morrer. Eu disse para vocês não fazerem isso. Não foi assim que Deus reagiu. Deus, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, foi atrás do ser humano e lhe pergunta e lhe disse: Adão e Eva, aonde você está? Aonde vocês estão se escondendo? Ou seja, a iniciativa da salvação não começou no ser humano. A iniciativa da salvação começa em Deus. É Deus quem procura. Às vezes eu ouço muitas pessoas dizerem assim: agora eu estou indo para a igreja, estou buscando a Deus. Não é assim, não. Nós não procuramos a Deus. É Deus que nos procura. Quando eu vou para a igreja, eu senti aí no meu coração essa vontade, esse desejo de ir para a igreja, eu vou para lá. Mas não é porque eu queria. Aquilo que eu comecei a sentir no meu coração foi o chamado de Deus. Deus estava me procurando, Deus estava me chamando. Sempre a iniciativa da salvação começa em Deus. É Deus que te chama enviando um livro, Deus que te chama através de uma pregação, através de um estudo bíblico como esse. Sim, não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem. É uma das muitas maneiras que Deus está usando para te chamar. Você não procura, é Deus que te procura. Amém? Então essa foi a reação de Deus. Deus procurou o ser humano. A próxima pergunta disse assim: qual é a condição da natureza humana após o pecado? Depois do pecado, como que ficou a nossa natureza? Salmo 51, versículo 5. Como que ficou a nossa natureza? Salmo 51, versículo 5. Disse assim: Eis que em pecado fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha aqui que passagem interessante. Disse, olha, quando eu já fui formado em pecado. Quando eu fui concebido, já fui concebido num mundo de pecado. Ou seja, queridos amigos e irmãos, o pecado não parou com Adão e Eva. Assim que eles pecaram, isso foi se espalhando cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Ou seja, foi piorando a situação. Não melhorou, piorou. Os filhos dos filhos dos filhos cada vez foram mais rebeldes a Deus, mais pecadores, não temiam mais a Deus. Por isso Davi fala que disse, olha, quando eu fui formado no meio do pecado. É um mundo já cheio do problema do mal. Quando eu fui concebido,
Nessa época já tudo estava cheio de pecado. Por isso que você sabe, quando você nasceu, as suas primeiras lembranças que você tem, você já lembra das coisas erradas que você fazia. Tá? Porque desde pequenininhos nós já nascemos com essa tendência a fazer aquilo que é errado. E aqui tem uma grande diferença. Nós não nascemos com pecado. Nós nascemos em um mundo de pecado, que é muito diferente. Tá? Existe uma teoria que se chama o pecado original, que ensina que quando uma criança nasce, essa criança já nasce com um pecado. Por isso, logo tem que ser batizada. Porque se essa criança não for batizada e morre, vai para onde? Vai para o inferno. Mas, assim, pensando de acordo à Bíblia, quando uma criança nasce, ela não nasce com pecado. Porque pecado é transgressão da lei. Qual lei transgrediu a criança? Nenhuma. A criança nasce em um mundo de pecado. Ela vai aprender rapidamente aquilo que é errado. Mas ela nasce sem pecado. Mas por estarmos em um mundo de pecado, rapidamente a gente aprende aquilo que é errado. E lamentavelmente, né, o pecado dessa maneira vai piorando cada vez mais e mais. Próxima pergunta. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Vamos ler Romanos capítulo 7, versículo 14 e 15. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, é isso que termino fazendo. Olha aqui o dilema que tinha o apóstolo Paulo. Ele disse, olha, eu sou carnal, eu gosto do pecado. Aquilo que eu quero fazer, realmente aquilo que eu acho que é bom, agradável, santo, puro, isso não faço. Mas aquilo que eu sei que é errado, que não presta, que não deveria fazer, é isso que eu gosto de fazer. Sabem por quê? É a causa da nossa natureza. Nós não nascemos com pecado, mas nós nascemos já com esse desejo, com essa sensação de querer pecar. E para entender melhor isso, é só a gente entender como que é o nosso dia a dia. Antes de você dormir, você quer ler um pouquinho a Bíblia, você pega a Bíblia, abre e começa a estudar, está lendo um pouquinho, o que acontece? Sono, preguiça, cansaço e você termina dormindo. Agora, quando for para você ligar a TV e vai assistir um filme, você fica com sono ou não? Pode ser meia-noite até de madrugada, você está com os olhos abertos aí assistindo o filme. Porque a nossa natureza não gosta daquilo que é certo, das coisas santas, puras. Mesma coisa, tem muita gente que sente prazer quando vai para uma festa. Tá? Sabe que lá tem coisa errada, mas sente prazer indo para lá. Agora, quando alguém lhe convida, ele diz, olha, bora para a igreja. Ah, que isso, que aquilo, não tem um monte de desculpas. Por quê? A nossa natureza pecaminosa não gosta das coisas espirituais. É uma batalha, é uma luta. Mas assim, a gente podemos dominar essa natureza. Não é a natureza que tem que nos dominar. Mas lamentavelmente, né, todos nós gostamos de fazer aquilo que é errado, o pecado. Próxima pergunta. Qual foi o plano que Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Vamos ler João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, mesmo que o mundo não merecesse ser amado, mas Deus ama. E diz que ele manifestou esse amor enviando o seu Filho unigênito, Jesus, para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê em Jesus, possamos ter a vida eterna. Então, qual foi o plano de salvação? A morte de Jesus em nosso lugar. Lembra do estudo anterior? Deus falou, olha, o dia que vocês comam do fruto, esse dia vocês vão morrer.
Mas esse dia Adão e Eva não morreram, mesmo tendo pecado. Por quê? Lembram? Porque esse dia, pelo menos 2 cordeiros inocentes morreram em lugar de Adão e Eva. Deus estava dizendo para Adão e Eva o seguinte, olha, no futuro eu vou enviar meu filho, Jesus. Ele vai se encarnar e ele vai morrer em lugar de vocês. É a única maneira de salvá-los. E é isso que está falando esse versículo. Deus nos amou, que ele deu seu filho, Jesus morreu lá na cruz. Agora todo aquele que nele crê, olha, agora vem a nossa parte. Todo aquele que nele crê em Jesus pode ser salvo. Amém? Próxima pergunta. O que Jesus fez por nós lá na cruz? O que realmente aconteceu lá na cruz? Vamos ler 2 passagens da Bíblia. Vamos começar com 1 de Pedro, lendo o capítulo 2 e o versículo 24. Disse assim: levando ele, aqui falando de Jesus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. O que Jesus levou sobre o madeiro, irmãos? Os nossos pecados. Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Que mensagem maravilhosa! Jesus carregou os nossos pecados. Pelas suas feridas fomos nós curados. Quem merecia a cruz era você e eu. Nós que temos pecado. Mas Jesus disse morreu em nosso lugar. Ele carregou a nossa culpa, ele carregou todos os nossos pecados. Pelas feridas dele que nós fomos sarados. Que linda mensagem, né? Vamos ler outro texto da Bíblia, que está em Isaías capítulo 53. Na verdade, se você puder ler todo o capítulo 53 de Isaías, seria muito bom. Ali fala sobre aquilo que aconteceu lá na cruz, sobre o sofrimento de Jesus, mas nós vamos ler apenas o versículo 5 e 6. Disse assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós. Olha aqui que mensagem maravilhosa, irmãos. Como ovelhas perdidas, desgarradas, a gente estava aí extraviado, perdido, cada um fazendo sua vida, seguindo seu próprio caminho. Mas disse que Jesus veio e fez cair sobre ele toda a culpa do nosso pecado. Ele carregou os nossos pecados. Ele que foi ferido pelas nossas transgressões. Ele que foi cuspido em lugar de você e de mim. Ele que recebeu tantos tapas. Ele que foi zombado. Ele que... aquilo que a gente merecia, Jesus recebeu lá na cruz. Sabe por quê? Porque Jesus te ama e Jesus me ama. Que lindo, né? Vamos responder agora outra pergunta. Disse assim: quem pode mudar a natureza humana? Como que a nossa natureza pode ser assim transformada, mudada? Hoje eu gosto de fazer aquilo que é errado. Não gosto das coisas bonitas, das coisas santas, puras que deveria gostar. Não gosto, é minha natureza. Será que eu posso mudar? Será que eu posso ser diferente? Vamos abrir 1 de Samuel capítulo 10. Ali está a resposta. 1 de Samuel capítulo 10. Vamos ler o versículo 6. 1 de Samuel capítulo 10, o versículo 6. Disse assim: e o Espírito do Senhor, e a palavra Espírito está com letra maiúscula. Quando está com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Olha o que está falando. Olha, quando o Espírito Santo se apoderar de você, habitar em você,
você vai mudar em outro homem. Então, como que a gente pode mudar a nossa natureza? Só nós não conseguimos. É alguém que tem que fazer essa mudança na gente. Eu não sei se você alguma vez já ouviu a parábola do sapo e do escorpião. Algum tempo atrás eu ouvi essa parábola e ilustra aquilo que estamos estudando. Estava ali o rio e de repente chegou perto ali o escorpião. O escorpião precisava atravessar o rio, mas ele não podia. Então do lado estava um sapo tomando banho. E o escorpião lhe disse: amigo, eu sei que você consegue atravessar o rio. Tem como, por favor, você me levar? Eu posso ir lá nas suas costas se você vai nadando e me leva, porque eu preciso atravessar o rio. E o sapo lhe disse: não, você se acha esperto, né? Eu sei que se você subir em cima de mim, você vai me matar com seu veneno. Eu conheço, você é um escorpião. Você mata, você tem veneno. Jamais farei isso. E o escorpião lhe disse: não, amigo, não vou fazer isso, não. E ele lhe apresentou um argumento interessante. Ele lhe disse assim: amigo, como que eu poderia fazer isso? Se você for e eu colocar o meu veneno em você, nós vamos morrer juntos, vamos afogar. Você acha que eu quero morrer? Eu quero viver, eu quero atravessar com vida. E o sapo ficou pensando: ah, é mesmo? Se ele me matar, ele também vai morrer. Então ele não vai fazer isso. Tá bom, eu vou levar ele. Então falou: pode subir, senhor escorpião. E o escorpião subiu nas costas aí do sapo e o sapo começou a nadar feliz aí. Então, mas de repente, quando eles estavam na metade do rio, o sapo sentiu uma dor nas costas, como se uma agulha fosse enfiada aí. E você sabe o que aconteceu, né? O escorpião lamentavelmente colocou o veneno nele. E quando o sapo, com as poucas forças que ele tinha, estava aí começando a se afogar, se afundando, ele perguntou para o escorpião, ele disse: amigo, por que você fez isso? E o escorpião lhe disse: me perdoa, me desculpa. Eu não queria fazer isso, mas está na minha natureza. É minha natureza fazer isso. Assim acontece com nossos seres humanos. Tem coisas que a gente fala que não vamos fazer, não queremos fazer, mas quando a gente vira depois, mas depois quando passa um pouquinho de tempo, a gente está fazendo aquilo que é errado. Por quê? É a nossa natureza. Quem pode mudar isso? Somente o Espírito Santo. Quanto mais você se chegar a Deus e permitir que o Espírito Santo guie a sua vida, seus pensamentos, seu coração, você será mudado em outra pessoa. Coisas erradas que antes você fazia, agora você vai deixar de fazer. Coisas que você achava que nunca faria, agora você vai sentir prazer em fazer. Somente o Espírito Santo pode mudar a nossa natureza. Amém? Que lindo, né? Vamos responder a próxima pergunta. A salvação depende das nossas boas obras? Será que eu posso fazer alguma boa obra e Deus assim me salvar? Vamos ler o livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Vamos ler o versículo 8, 9 e 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha aqui. Somos salvos, disse, de graça, através da fé. Você não tem que pagar nada para ser salvo. Você apenas tem que ter fé, tem que acreditar. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque senão teria gente que falaria: olha, eu ajudei tantas pessoas, alimentei tantas pessoas famintas, eu dei roupa para pessoas, ajudei os pobres, fiz aquilo, agora que eu mereço ser salvo. Não. A salvação diz que vem é pela fé, de graça, graça e grátis, você não paga nada. Quem pagou tudo foi Jesus. Na verdade, eu falo assim, a salvação
custou muito para Jesus, mas para você e para mim não. Para nós é de graça, mas alguém pagou o preço. Então apenas aquilo que você tem que fazer é acreditar, confiar em Deus, que você pode ser salvo. Amém? Temos mais uma pergunta, a última, disse assim: como pode o homem alcançar a salvação? O que eu posso fazer para obter a salvação? 1 de João capítulo 5. 1 de João, vamos ler o capítulo 5, o versículo 11 e 12. Diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho, aqui falando de Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Que maravilha, olha aqui. Quem tem a Jesus, tem a vida, porque Jesus falou, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Jesus é a vida. Quem tem a Jesus, tem vida. Agora, quem não tem a Jesus, existe, mas não tem vida. Tá? É diferente existir do que ter vida, biblicamente. Vida somente quando temos a Jesus. Quando não temos a Jesus, só existência. Mas para você viver, precisa de Cristo. Ele que pagou a sua culpa na cruz, Ele que morreu em seu lugar, apenas agora você tem que aceitá-lo como Senhor e Salvador. Amém? Quando Jacó ele deitou, ele sonhou essa escada, Deus estava dizendo para Jacó, filho, você merece aquilo que você está passando. Você pecou, você enganou seu pai, seu irmão, você fez tudo de errado. Você está separado de mim. Mas eu queria te dizer uma coisa. Um dia eu vou enviar meu filho Jesus. Ele vai ser a escada através do qual eu vou conectar a terra com o céu. Ele vai ser o único caminho através do qual eu vou poder salvar o ser humano. E quando Jacó se levantou daquele sonho, ele não se levantou mais do jeito que ele dormiu. Agora ele se levantou com esperança, com confiança. Porque sabia que mesmo que estava separado, agora Deus podia trazê-lo de volta através de Jesus. Eu não sei se eu estou falando para alguém que há muito tempo está longe dos caminhos de Deus. Não sei qual seja o seu distanciamento, mas se você acredita em Jesus, aceita Jesus, tem a vida. Ele é a escada. E somente através de Jesus que você vai chegar ao céu. Somente através de Jesus que você vai se conectar com o Pai. Acredite nisso. Você confia em Deus? Confia? Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Aceita? Levanta tua mão aí. Muito bem. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, querido Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje. Que maravilha saber que mesmo tendo pecado, o Senhor nunca nos abandonou. Até o dia de hoje está nos procurando. Então, Senhor, venha abençoar, por favor, a bíblica, que eles aprendam mais da Tua palavra, que eles tenham a vida eterna através de Jesus e que todos experimentem o perdão de seus pecados pelos méritos de Cristo Jesus. E é em nome dele que oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Nos encontramos na nossa próxima lição. Até mais.